Eu sou a Andressa Carla Bernardinelli e hoje a gente vai aprender sobre nomenclatura dental, tá bom? É o nosso primeiro vídeo do canal, então já peço que você deixe seu like, se inscreva e compartilhe com seus colegas que estão apanhando nesse assunto aqui, tá bom? Bora lá! Se falando de nomenclatura, então, a gente tem alguns parâmetros para obedecer, para conseguir, então, fazer a nomenclatura efetiva desses dentes, tá bom? Então, são 5. A gente vai falar aqui hoje de classe, tipo, conjunto, arcada e posição dental. Então, a primeira referente aqui é a classe, e daí nós vamos ter 4 classes, tá bom? Nós vamos ter, então, a classe dos molares, tá bom? A classe dos pré-molares, a classe dos caninos e a classe dos incisivos, tá bom? Então, são 4 grandes classes. Falando de tipo, então, é a diferenciação dos dentes dentro de uma classe, tá bom? Então, aqui eu coloquei o exemplo de 2 incisivos, tá? Os dentinhos da frente. Então, a gente tem aqui o incisivo central superior, tá? E o incisivo lateral superior. Por quê? Eles estão dentro de uma mesma classe, que é a classe dos incisivos, tá? Mas eles são de tipos diferentes. Então, estou falando aqui de um central e de um lateral, ok? Passando para o próximo, então, a gente vai ter os conjuntos, tá? E aqui, se tratando de conjunto, a gente está falando pura e simplesmente se é dente permanente ou se é dente descido, tá? Então, aqui a gente tem uma representação de uma boquinha de um dente descido, né? O dentinho de leite. E aqui, então, os dentes permanentes, tá? Mais para frente a gente vai falar sobre isso, mas notem que a arcada aqui decídua, ela não tem pré-molares, tá? Aqui a gente tem pré-molares, aqui a gente não tem pré-molares, tá bom? Então, se tratando de arcadas, a gente vai diferenciar, então, entre arcada superior e arcada inferior, arcada de cima e arcada de baixo, tá ok? Isso aqui acho que é mais básico, mais simples. Então, a arcada inferior, que está lá na mandíbula, e a arcada superior, que está lá na maxila do paciente. Em relação à posição, a gente vai se orientar para fazer a nomenclatura desses dentes a partir do plano sagital mediano, tá? E daí a gente fala exclusivamente para nomenclatura, a gente leva em consideração então a linha média, tá bom? Linha média da face, tá? Então a gente vai perceber que a linha média, quase em todos os casos, quase, tá, gente? A gente vai ter ela passando entre os incisivos centrais, tá bom? Mas mesmo que o paciente tiver uma linha média que está passando em outros lugares, a gente tem que considerar que a linha média está entre os centrais, tá bom? Isso em termos de nomenclatura, tá ok? Então, aqui eu coloquei um exemplo básico para vocês e um exemplo mais curioso para tirar em cache aí algumas questões que vocês podem ter lá na frente, tá? Então, eu falei que a gente tem alguns tipos e necessariamente a gente precisa obedecer uma ordem, tá? Então, a ordem é a seguinte: primeiro a gente vai fazer a nomenclatura de classe, tipo, conjunto, arcada e posição, tá bom? Como nesse primeiro exemplo. Então, aqui, qual que é a classe desse dente? É um incisivo. Qual que é o tipo dele? É um incisivo lateral. Qual que é o conjunto? É do conjunto decíduo, é um dente de leite, tá? Qual arcada? É da arcada superior, a arcada que está lá na maxila. Que posição que tá? Posição direita, tá bom? E daí, quando a gente olha aqui para esse de baixo, nós vamos ver que a classe e o tipo se inverteram, né? Por que que isso acontece? Gente, isso acontece porque é o seguinte: dentes que têm numerações antes da sua nomenclatura, o número tem que vir necessariamente na frente. Como assim dentes que têm numerações? Vão ser duas classes, tá? A classe dos molares e a classe dos pré-molares. Só, tá? Molares e pré-molares. Por quê? Molares eu tenho primeiro molar, segundo molar, terceiro molar, correto? Nos pré-molares, eu vou ter primeiro pré-molar, segundo pré-molar, tá? Então, nesses dentes, os dentes lá de trás da boca do paciente, nós vamos ter a classe invertidas, tá bom? E daí aqui a gente tem um macete, lógico que vocês têm que lembrar que tem uma inversão,
tá? Então, são dois macetes, o CT-CAP e o TC-CAP, tá? Então, fiquem atentos que para molar e pré-molar, essa questão aqui de classe e tipo vai se inverter, tá bom? A gente fala, às vezes é algo meio confuso para vocês na cabeça de vocês, mas quando vocês estão lá mexendo na paciente, ou até mesmo com o boneco lá, né, na pré-clínica, vocês vão entender isso de uma forma meio que passiva, tá, gente? Não precisa ficar decorando isso. Isso aí vai estar na vida clínica de vocês. É algo que vai conviver com vocês o resto da vida de vocês, tá bom? E daí, isso aqui é uma parte bem importante, tá? A gente sabe que os dentes têm números, tá? Como que a gente vai fazer a numeração desses dentes? Nós temos dois sistemas. A gente tem o sistema universal ou americano e a gente tem o sistema internacional, tá? Então, esse sistema aqui é um sistema que nós não usamos aqui no Brasil, tá? O sistema americano. Mas o sistema americano, ele pode cair em provas, ele pode cair em pegadinhas, né? Ele pode cair em concurso público, ele pode cair se você for estudar para fora, fazer alguma coisa fora, dentro da odontologia, né? Então, você precisa saber por isso aí, tá? Então, a gente tem que a numeração desse sistema se dá de forma horária, tá? Então, eu começo lá do meu terceiro molar superior direito, com o número 1, dou esse giro total aqui e vou parar lá no meu terceiro molar inferior direito, tá? Com o número 32, tá? 32 dentes aqui na boca, beleza? Mas isso daqui não é a nossa prática, tá? O que a gente vai estudar, o que a gente vai conversar em clínica é isso aqui, tá bom? Então, isso aqui vocês têm que ter de cor e salteado, tá? No começo é algo um pouco complexo, parece ser complexo. Mas vocês vão entender que no dia a dia isso vai entrando na cabeça de uma forma que você não precisa ficar decorando o tempo inteiro, tá? Então, a minha principal dica é olhar para isso aqui e definir os quadrantes. O que são quadrantes, né? Isso aqui são quadrantes, tá? Então, a gente divide a boca em 4 quadrantes. Quadrante 1, 2, 3 e 4, beleza? A partir desse quadrante, nós vamos saber que cada um deles tem 8 dentes, tá? 8 dentes, cada um deles, beleza? Então, como que a gente vai fazer a numeração desses dentes? Sempre a gente vai começar da linha média até os molares. Linha média até os molares. Linha média até os molares. Linha média até os molares, tá? Então, essa numeração sempre vai ser de 1 a 8 e na frente dessa numeração de dentes, a gente vai colocar o quadrante que tá? Então, lá no primeiro quadrante, nós vamos ter de 11 a 18. No segundo, de 21 a 28. No terceiro, de 31 a 38. No quarto, de 41 a 48, tá? E daí a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante, que quando a gente vê essa imagem, é como se o paciente estivesse de frente para nós, tá bom? Então, o lado direito do meu paciente não é o meu lado direito, é o meu lado esquerdo. E o lado esquerdo do meu paciente não é o meu lado esquerdo, é o meu lado direito, tá? Para não confundir muito vocês, eu aconselho, principalmente lá nos primeiros pacientes, faz a contagem de dentes atrás do seu paciente, tá? Por quê? Porque daí os lados vão se coincidirem, né? Tanto o seu direito vai ser o direito dele e o esquerdo seu também vai ser o esquerdo dele, tá bom? É uma dica bem importante para você não ficar perdendo tempo com essas numerações de dentes nos primeiros dias de atendimento, vamos dizer assim, tá bom? Depois fica tranquilo, fica sossegado. Bom, gente, o que eu queria falar para vocês nessa primeira aula é isso aqui, tá bom? Para quem não me conhece, essa daqui sou eu, tá? É um prazer estar aqui, é um prazer ter recebido você nessa aula, tá? Todo fim de aula a gente vai ter a nossa fonte, tá? E eu gosto muito de colocar livros relevantes, livros que estão aí nas universidades de vocês podem consultar, tá bom? Esse tema aqui específico foi tirado lá do Baratieri, tá bom? Odontologia restauradora, fundamentos e técnicas, tá bom? E quando a gente tiver assuntos muito atuais, que a gente não vai encontrar em livros, eu vou deixar aqui para vocês os artigos para vocês olharem, tá bom? Fotos, tá bom? É muito importante, tá, gente? Vocês terem essa questão mais visual para vocês entenderem de uma forma um pouco mais
tranquila, tá bom? Não esquece de deixar um like aqui, se inscreve no canal se foi útil para você, compartilha com seus colegas que estão aí nessa fase de aprender os tipos, os dentes, as nomenclaturas, as numerações, tá bom? E deixe seu comentário, fala aqui o que você queria, o que você quer, na verdade, entender melhor que você não está entendendo. A gente vai ajudar você aqui. Vamos preparar um vídeo, uma videoaula para sanar suas dúvidas, tá bom? Eu agradeço e até a próxima!